Quando alguém te pedir perdão, não aceite e não peça perdão. E eu vou explicar por quê. Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira, eu sou consteladora sistêmica e o que eu falo aqui nesse canal é baseado na minha experiência pessoal de vida e na minha experiência como consteladora sistêmica e como psicóloga também. Por que a gente não deve pedir perdão e nem dar o perdão para alguém? Eu vou ler um trechinho do que o Bert Hellinger fala num livro e depois eu vou dar a explicação e você vai entender o quanto isso não funciona. Uma cliente fala assim para o Bert: eu a impedi de dizer perdoe-me por favor, porque isso é mal. Quer dizer, perdão. O Hellinger fará isso para a cliente. Eu a impedi de dizer perdoe-me por favor, porque isso é mal. Porque ela estava constelando e na hora da frase ela foi pedir perdão. E sempre que a gente faz as frases de solução numa sessão de constelação, a gente nunca usa a palavra perdão. A gente sempre fala eu sinto muito e você vai entender por quê. E aí use isso como dica para sua vida, porque assim começa a funcionar as coisas para você. Então ele fala assim: não se deve pedir perdão. Um ser humano não tem o direito de perdoar. Nenhum ser humano tem esse direito. Quando alguém me pede perdão, empurra para mim a responsabilidade da sua culpa. Da mesma forma, quando alguém se confessa, empurra para o outro as consequências do seu comportamento. Algumas pessoas se confessam ao psicoterapeuta. Ao permiti-lo, ele assume a responsabilidade e fica com ela. Pode, entretanto, resguardar-se dizendo: não quero saber disso. O Bert, muitas vezes, quando alguém no meio de uma constelação ia falar alguma coisa, ele falava: não quero saber, não me conte. Porque entende que se enreda naquilo, e eu já vou descer no detalhe para você entender do que eu estou falando, tá? No ato de perdoar, existe sempre um desnível de cima para baixo, que impede uma relação de igualdade. Pelo contrário, se você diz sinto muito, você se coloca frente a frente do outro. Então, você preserva a sua dignidade e para outra pessoa é bem mais fácil ir ao seu encontro do que se você pedir perdão, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo mais comum que tem, para você entender melhor. Vamos supor que num casal, um dos dois cometa uma traição. Vamos supor que seja o marido, ele traiu a mulher. Aquela culpa, vamos supor que aquela culpa comece a pesar para ele. Se ele for um homem de verdade, ele não terá traído, mas vamos supor que ele seja realmente, porque quem trai são meninos, os meninos traem. Meninos não casam, meninos não respeitam suas mulheres, né? Os filhinhos da mamãe. Os homens maduros, eles não fazem isso. Mas vamos supor que tenha dado uma culpa nele e aquilo começa a angustiar, ele começa a não suportar aquela culpa. Ele vai e conta para a mulher. O que ele está querendo? No fundo, ele está querendo dividir a culpa dele. Ele está querendo se livrar do peso da culpa. Eu tô carregando uma coisa aqui, eu fiz uma cagada. Tô carregando isso aqui para mim. Quando eu conto pro outro, eu tô dividindo esse peso aqui com outra pessoa. Entende que a gente se emaranha quando a gente dá perdão para alguém? Quem é a gente primeiro? Quem é você para perdoar alguém? Se todos nós somos filhos do mesmo Deus, ou somos uma centelha do mesmo Criador, somos um fractal do mesmo todo, não importa como você queira dar, mas todos nós viemos do mesmo, ao pó do mesmo pó a gente veio. Então, se está todo mundo aqui, passando por essa experiência corporal aqui nesse planeta por enquanto, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo estuda na mesma escola e tá todo mundo mais ou menos na mesma série, né? Nível de evolução. Então, eu não sou melhor que o outro que errou para dar o perdão para ele, porque eu também erro. Eu também faço minhas cagadas. Percebe? Então, se eu faço uma coisa errada e eu chego para outra pessoa
e peço perdão, eu quero me livrar da culpa. Eu quero terceirizar a solução para a mão do outro. E isso não tem força. Isso não resolve sistemicamente, isso não resolve o seu problema, tá? A gente precisa sempre pagar um preço. As coisas precisam nos custar. Precisa ter um custo. A gente precisa honrar aquele que a gente prejudicou de alguma forma. Então, se você roubou o dinheiro de alguém, você não vai honrar essa pessoa pedindo desculpa para ela, você vai honrar ela pagando, devolvendo o dinheiro que você roubou. É um exemplo. O professor Hélio Couto, ele sempre fala, ele dá o exemplo do vaso chinês, né? A pessoa foi e quebrou um vaso da dinastia Ming. A pessoa pede desculpa. Está falando isso na consciência cósmica, tá na nossa conta, saldo positivo e devedor, nosso saldo cósmico. Você pediu desculpa, ok, está desculpado, mas deixa o cheque, porque você vai precisar pagar esse vaso. Então a gente precisa pagar, honrando aqueles que a gente prejudicou de alguma forma. Por quê? Porque senão essa pessoa vai representar uma exclusão no nosso sistema e alguém no nosso sistema irá representar esta pessoa. Se você hoje, só para você ter uma ideia da seriedade da coisa, você pode chamar isso do que quiser, talvez até de lei de causa e efeito, se caso queira falar desse jeito. Se você hoje puxa a cerca do seu quintal e come um pedaço de terra do seu vizinho e toma isso para você, você está interferindo no sistema daquela pessoa e na vida daquela pessoa. Você está prejudicando aquela pessoa. Pode ser que você viva a sua vida muito tranquilamente, mas alguém no seu sistema vai representar aquele vizinho um dia de alguma forma, porque ele precisa ser honrado. Como essa pessoa vai representar? Ficando doente, por exemplo, uma criança que adoece, um filho que nunca consegue dar certo na vida, que é sempre o coitadinho, que nunca vai para frente. Você vai aconselhar, o pai puxou a cerca do terreno do vizinho. Então, quando nós cometemos os erros, e a gente vai continuar cometendo, porque a gente está aqui numa escola, e muitas vezes a gente comete até sem intencionar cometer, a gente precisa compensar, honrando, pagando por aquilo que a gente fez. Da mesma forma o outro também. Então, para terminar o vídeo, quando alguém vem te pedir perdão, você não deu perdão. A culpa da pessoa fica com ela. Então você diz para ela, eu sinto muito, a culpa é sua, e você exige uma compensação. Você pede para essa pessoa te compensar. Alguma coisa que você vai entender que vai equilibrar. Então, vamos dar o exemplo do marido traído. Uma traição, gente, é uma coisa muito grave, tá? Porque uma pessoa que trai é uma criança que está buscando se alimentar de amor fora, não tem respeito pelo parceiro, tanto mulheres quanto homens, mas vamos supor que essa pessoa realmente sinta muito, realmente esteja disposto a começar do zero, e você está disposta a tentar novamente, né? Ver com que isso não vai se repetir. Então você, por exemplo, fala assim, então tá bom, só que a partir de hoje, todos os domingos, durante X meses, a gente vai almoçar na casa da minha mãe. E a pessoa precisa fazer essa compensação para você, tá? Então, para terminar, pedir perdão é péssimo. Não peça perdão, não dê perdão. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe. Me segue lá no Instagram. Meu Instagram é Caterine Riera Terapias. Namastê.